Esse é o Radar Suno Asset, um quadro semanal que vai ao ar todas as segundas-feiras, como hoje. E a gente começou muito bem. Estou aqui com o Daronco, nosso responsável por relações com investidores, tanto institucional como digital, o time todo aqui grande, que faz informações chegarem até você. E nós começamos numa data boa, que é a data com hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro. Quem compra cotas dos fundos da Suno hoje, até o final do dia, vai receber o dividendo no dia 25. Então já fica ligado aqui, a gente vai atualizar sobre algumas informações, mas essa é a mais importante. Dá pausa no vídeo, bota um alarme, comprar cotas da Suno Asset. Aí volta para cá. E vamos falar que toda semana a gente vai estar aqui trazendo novidades para vocês. Então vamos falar de Suno Multiestratégia, vamos falar de SNFF, nós vamos falar de SNEL e nós vamos falar de SNAG. Então Multiestratégia, fundo de fundos, energia limpa e agro são os nossos temas para hoje. Nosso fundo multiestratégia vem entregando um resultado bastante interessante, muito bom, e que pese ele ser um fundo com um número de cotistas ainda pequeno, provavelmente de vocês que estão assistindo aqui, muitos ainda não são cotistas. Assim como o SNID também, é um fundo que tem poucos cotistas, mas são muito bem geridos e estão entregando um resultado muito bom. Queria também destacar a SNFF, essa semana a gente fez uma operação para destravar valor numa das nossas maiores posições, e isso vai estar muito bem detalhado no próximo relatório gerencial, mas o mês de setembro deve ser um mês aí que vai trazer um resultado expressivo para o SNFF, que vem sendo negociado com algum desconto no mercado secundário, um desconto um pouco fora do normal. Teve um institucional que desmontou uma posição nesse fundo, forçou um pouco as cotas para baixo e ele está com desconto que não costumamos ver por muito tempo. O SNEL completou uma marca popular de 40 mil cotistas, não seguidores, né? Seguidores temos muito mais. 40 mil cotistas no SNEL, e a gente vai também falar um pouco de SNAG, que aumentou a liquidez. Vamos lá, que são muitas coisas, a gente tem que ter cola, ó, olha a cola. A colinha aqui para a gente ver. SNFF, queria destacar que a gente vem consistentemente distribuindo 72 centavos por cota por mês. Um fundo que tem uma posição majoritária em tijolo é um dividend yield um tanto elevado, acima de 1% ao mês, e ainda tem uma reserva não distribuída que está no relatório gerencial. Eu sei que você não lê, mas então por isso que eu estou aqui para falar, que você deveria prestar um pouco mais de atenção. O SNEL, ele teve consistentemente uma liquidez diária na casa dos milhões de reais, então tem superado aí R$1 milhão por mês. A gente teve uma usina conectada, fato relevante, foi publicado na semana passada, uma usina em Minas Gerais com capacidade instalada de 7 megawatts pico, 5 megawatts de corrente alternada. Foi conectada, então, na semana passada, a SNEL, que vocês viram também na semana passada, que a gente visitou uma usina flutuante. A gente comprou? Não, calma. Ainda. Calma. Para comprar, você tem que visitar, tem que conhecer, tem que entender. Então tem uma série de benefícios. Muita gente me perguntou, Daronco, na semana passada, quais são benefícios aí, porque na água eu nunca tinha visto, é uma novidade. E pode ser que essa novidade vá parar dentro do fundo. Quem sabe, será? E eu queria que, já falei demais, queria que o Daronco falasse aqui um pouco do nosso SNAG, nosso Suno Agro, que vem com a liquidez boa, Daronco. Semana passada foi muito boa, reagiu bem. A cota não oscila tanto, porque o fundo tem um risco de mercado ali percebido até baixo. As pessoas estão acostumadas a ver o SNAG não oscilando muito, mas a liquidez subiu bem, 2 milhões por dia, às vezes passa disso. Para você que não acompanha há muito tempo, o SNAG já negociou 14 milhões de reais num só dia. Daronco, fala um pouquinho do SNAG, o que você tem para destacar de SNAG, e pode também falar um pouco de ações. O pessoal ainda lembra da época que você era analista sell-side, falava de Vamos, de Petrobras, de Banco do Brasil. Você largou seu irmão lá na Research e veio para a Asset para levar informações aos investidores, ajudar as pessoas a investir o seu dinheiro. Boa, Vitor. A gente sempre falou que o SNAG, que o nosso Fiagro era uma oportunidade do investidor se aproveitar desse setor tão importante para o Brasil. E hoje a gente anunciou
o aumento de rendimento no SNAG. Então a gente passa, para quem comprar cota até hoje, vai receber 0,12 centavos por cota no SNAG. A gente vem gerando muito caixa no fundo, a gente vem gerando inclusive mais do que o 0,12 todos os meses. Isso é fruto de uma carteira bem diversificada, com um portfólio que tem uma rentabilidade bem adequada para o perfil. Enquanto a gente viu muita turbulência nesse mercado, muita gente com medo, com receio de se expor no agro, a gente começou o ano aumentando o rendimento e agora a gente aumenta o rendimento novamente. E ainda abaixo do que a gente continua gerando. Então a gente está muito feliz em poder fazer esse anúncio, está muito feliz em entregar esse retorno cada vez maior para o nosso cotista. E, além do aumento de rendimento, Vitor, um destaque que eu quero dar é que o valor patrimonial do fundo continua aumentando. O valor patrimonial do SNAG hoje está em aproximadamente R$ 10,32. Então a gente vê essa cota negociando entre R$ 9,50, R$ 9,60, abaixo do valor patrimonial, o que pode ser uma oportunidade para o investidor, né, Vitor? Exatamente. Você pode ver alguns outros fiagros que têm valor patrimonial R$ 9,50, R$ 9,60. Vamos lembrar que todo mundo partiu de 10. Mesmo aqueles que partiram de 100, dividiram por 10, todo mundo partiu da referência 10. Nosso patrimonial é 10,32, ou seja, tem 3,2% de ganho acumulado ainda não distribuído para você, cotista. Então, esse valor que pode ser distribuído no futuro, em algum dia vai ser distribuído, ele é seu. Então você está comprando um fundo que cria valor para você, que gera valor, que não destrói valor. Porque tem fundo que, não, porque a gente tomou inadimplência aqui e acolá, então realmente não é mais R$ 10, é 9 e tal. Não, porque a gente fez uma emissão que custou muito, aí então a gente só tem R$ 9,50 para investir. Não, aqui a gente tem R$ 10,30 e poucos centavos para investir. E isso nos coloca numa posição de que a gente não precisa correr tanto risco, tanto é que não passamos por nenhum problema de inadimplência durante todo o histórico do fundo, do Sunoagro, e com bastante segurança geramos retorno para vocês. Só me corrigindo aqui, semana passada a gente chegou a atingir R$ 3 milhões de liquidez, que é bastante para você, pessoa física. Mas vamos pegar o agro, vamos entrar em Banco do Brasil, falar um pouco de ações aqui, e vamos falar do balanço do Banco do Brasil, que veio com uma inadimplência no agro maior, e as pessoas falam, é uma nova crise do agro. O balanço ele retrata uma coisa que já aconteceu e está um tanto atrasado, essa informação. O Banco do Brasil ele tem adotado uma política de revisão dos limites, basicamente está diminuindo o limite dos produtores que ele opera há décadas, e quando você reduz o limite daquele produtor de um formato meio que surpresa, assim, você chega para rodar o limite para o próximo ano e o limite é muito baixo, o produtor precisa se financiar na revenda, que não está lá muito bem nas pernas, precisa se financiar na indústria, que já está esgotado o seu limite, o mercado de capitais, que você não se financia assim no estalar dos dedos, você precisa estruturar uma operação. Então, tem que ter tamanho também, né? E tem que ter tamanho. Então, o Banco do Brasil, ele teve um aumento de sua inadimplência, segundo especialistas, muito devido à própria política de revisão dos limites do próprio banco. Então, assim, o banco se complicou sozinho. Não estamos vendo nos outros fiagros, de maneira geral, problemas no crédito agro, não em 2024, 24-25, que é a safra que foi colhida em 25, é 24-25. Não nessa safra 24-25. E no ano de 25, agora, olhando para 26, 25, 26, as margens devem ser muito normais, bem na média do que o mercado está acostumado. Nenhum problema sendo projetado, os custos estão ok, a expectativa de produtividade ok, expectativas meteorológicas, climáticas também dentro da média, e algumas colheitas que são colheitas de mais longo prazo, que já começaram a florar, por exemplo, café, lá na minha cidade de São Gabriel da Palha, já está florando, está lindo. Eu vou postar uma foto no meu Instagram, ainda essa semana, do café florado. Parece que nevou, tá uma beleza. Então isso é sinal de safra muito boa na próxima colheita. Então acho que o Banco do Brasil errou sozinho. Tá pegando um gancho, Vitor? A gente fala aqui dentro que crédito é igual oxigênio, né? Então o produtor, ele contava com esse recurso porque sempre teve aquela linha para rolar a dívida, e quando ele não teve, o banco acabou tendo algum problema, mas isso é normal, é do mercado. Eu acho que a mensagem que o Vitor quer passar é: isso não é um problema sistêmico, não é um problema que o mercado todo está enfrentando. O Banco do Brasil ele tem uma carteira mais concentrada no agro que os pares privados,
mas quando a gente olha os FIAGROS, sobretudo o nosso, ele está muito saudável. A gente continua com uma carteira muito resiliente, com uma inadimplência de zero, e é por isso que a gente está aumentando o rendimento, né, Vitor? Exatamente. Então a gente fez nosso dever de casa, estamos colhendo os frutos disso e emendando o agro com um pouco de ações aqui, até a Petrobras quer ser agro, porque agro é pop, agro é tech, agro é tudo, e está aqui no YouTube você assistindo. A Petrobras quer investir em etanol de milho que tem se mostrado mais eficiente, mais barato do que o etanol de cana-de-açúcar, mais uma frente para que a gente possa ter energia limpa vindo do campo, né, movendo as pessoas na cidade, nas estradas e tudo mais. E essas foram as notícias que a gente queria comentar essa semana no primeiro Radar Suno Asset, um quadro semanal que vai ao ar todas as segundas-feiras. Final do dia você tem o Monday Night Question Box, né, a caixinha de perguntas de segunda-feira à noite. A partir de agora você vai ter o Monday Morning Talk Show, né? Temos que batizar. Coloca aqui nos comentários qual que vai ser o nome informal desse quadro, Radar Suno Asset, para você carinhosamente chamar e assistir às segundas-feiras pela manhã. Contribui com a gente aqui, você sabe que os conteúdos são gerados por nós, mas a participação de vocês é fundamental. E já falei no começo, vou falar agora no final. Hoje é 15 de setembro de 2025, o que importa é que a data com. Quem comprar cota hoje dos fundos da Suno vai receber no dia 25. Comprou hoje, dormiu. Amanhã pode vender. Dia 25 tem o Pix, tem o Pinga na sua conta. Snag, destaque, aumentou o rendimento distribuído para 12 centavos, dá mais de 1,2%, porque a cota está menos de R$10, mais de 1,2% isento de imposto de renda, e o fundo faz 1,12,5% e ainda tem um monte de reserva. Então, assim, então esse 12 centavos é voo de galinha? Não, ele é consistente, o fundo tem capacidade até de pagar mais do que isso, então esse deve ser, inclusive, o rendimento dos próximos meses, como está no nosso guidance de 10 a 13 centavos. Nós, então, devemos seguir com 12 centavos por um bom tempo, até que a Selic comece a cair. A gente tem reserva, vamos poder ser os últimos aí a baixar o rendimento. Quando a gente sobe, a gente gosta de manter o máximo de tempo possível e assim o faremos. Então, 12 centavos é a novidade do mês. Então, você que chegou até aqui, muito obrigado. Obrigado também, Daronco, pela participação e a gente se vê semana que vem.